Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de vida nesta noite. Aleluia, Jesus. Eu convido os irmãos a pegarem as vossas Bíblias nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós já louvamos o Senhor. Nós já podemos sentir a presença do Senhor nesta noite. Aleluia. Contemplar a presença dEle nesta noite no nosso meio. Feche os seus olhos nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai. Papai querido, nós já te louvamos, nós já te engrandecemos, nós já contemplamos a tua glória neste lugar. Papai querido, que nesta hora, Senhor, o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor venha tirar todo o cansaço, todo o enfado, toda a fadiga no nosso meio, mas que neste momento, Senhor, o teu povo que te clama pelo teu nome nesta noite, venha receber o maná direto do teu trono para os nossos corações nesta noite, o maná que venha nos alimentar espiritualmente. Papai querido, eu apresento o teu servo, que ele irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a tua presença seja notória através da vida dele. Usa ele com a ousadia do Senhor, usa ele, ó Pai, de forma sobrenatural nesta noite, porque a tua palavra nos diz aonde o Senhor, onde tem 2 ou 3 buscando a tua presença, o Senhor se faz presente. E aonde a tua presença se faz presente, acontecem milagres e maravilhas. E nesta noite, ó Pai, eu tenho a certeza que todos que estão aqui, Senhor, serão abençoados. Todos aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, estão sendo abençoados para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos sob a palavra de Deus, aprendendo com a palavra aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Abram vossas Bíblias em Lucas 18, do 1 ao 8. Lucas 18. Amém? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Podeis assentar, em nome de Jesus Cristo. Jesus fala sobre a persistência em orar. Orar é falar com Deus. Orar nos momentos difíceis. Orar nos momentos alegres. Porque tendo intimidade com Deus, você vai saber que mesmo passando por dificuldades, significa que Deus está trabalhando dentro do meu e do seu coração. Jesus coloca
essa parábola e fala de uma viúva, porque naquele momento, naquele tempo, as viúvas elas eram injustiçadas, porque quando elas ficavam sem seus maridos, elas ficaram sem trabalho, e às vezes seus maridos deixavam dívidas para elas, e poderiam até perder seus filhos por causa desse endividamento, mostrando para mim e para você, uma viúva que estava no último grau da classe social, não olhou para esses defeitos, esses problemas na sua vida, ela mostrou determinação, por isso que o Senhor Jesus coloca ela como ponto de referência para nós continuarmos orando e buscando a palavra de Deus, porque é sempre na pessoa humilde, fraca, que Deus vai operar no coração dela. O que está escrito no finalzinho de 2 Coríntios, quando Deus fala para Paulo, eu me aperfeiçoo, é na fraqueza, por isso, quando estou fraco, estou forte. É por isso que Deus trabalha sempre na contramão daquilo que nós aprendemos quando nós estávamos no mundo. É por isso que nós temos que morrer para o mundo e nascer para Cristo, uma nova vida, uma vida de dificuldade, porque esse é o verdadeiro deserto do povo de Deus, é se desprender daquilo que nós éramos antes e passarmos a viver uma nova vida. Por isso aquele povo clamou tanto quando Deus coloca ele no deserto, mesmo 400 anos numa escravidão, para você ver o tanto que é difícil para a gente ir desprendendo, leva tempo. Mas se você ou eu tivermos essa humildade no nosso coração, e tivermos fé igual está em Hebreus, basta a gente continuar firme na palavra do Senhor, que Ele vai operando no meio de nós igual a árvore que dá bons frutos. Ela dá o fruto sempre no tempo e no momento certo. Leva tempo. As coisas de Deus é no tempo de Deus. Amém? Em Deuteronômio 27, a palavra de Deus fala assim. Deuteronômio 27, 15, a palavra de Deus fala assim. Deuteronômio 27, 15. Deuteronômio 27, 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá amém. Maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Então estava na lei para que o próprio povo de Deus cuidasse da viúva quando ela entrasse em dificuldades, quando o seu marido partisse, não se importando com as dívidas que ficassem. Mas o povo não consegue obedecer a palavra de Deus. Deus deu as leis para esse povo, para que o povo se tornasse um povo separado de Deus, um povo que Deus começa a unir sob a sua própria palavra. Mas o povo rebelde não conseguia andar nos caminhos do Senhor, porque o que nós vamos agora em 2 Reis, onde nós vamos ver essa passagem, mostra que o povo tinha todo esse conhecimento, mas quando as coisas apertavam, eles não ouviam nada que Deus tinha falado. Em 2 Reis 4, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis 4, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis 4, 2 Reis 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos.
Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte ao que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze mais ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então aqui você vê uma viúva passando por dificuldades. O povo queria levar os seus filhos por causa da dívida que seu marido tinha deixado para ela. Mas ela tem um encontro com um homem de Deus. E todas as vezes que nós encontramos com pessoas de Deus, Deus faz no meio de nós milagres sobre a sua palavra. A partir desse momento, Eliseu fala para ela, pergunta para ela o que ela tinha em casa. Ela disse que tinha um vaso. Isso significa para nós que nós temos que ter esse começo que é a fé no nosso coração. A partir dessa fé, Deus mostra o caminho e vai abrindo portas que ninguém fecha, e fechando portas que ninguém abre, e fazendo milagres nas nossas vidas, não importando se é com pouca coisa ou se é com muita coisa, porque é Deus é quem sabe o que é melhor para mim e para você. Essa mulher, de maneira nenhuma, ela ficou acanhada quando ela viu o profeta. Ela falou: eu preciso de ajuda, porque ela sabia que Eliseu era um homem abençoado por Deus, já tinha feito milagres e tinha uma caminhada com Deus. Não se importava com as coisas que o mundo oferecia para ele, mas se importava com aquilo que Deus estava mostrando o caminho. Eliseu viu Elias andar, subir numa carruagem, pediu porção dobrada na vida dele, e Deus o deu. Porque é muito mais importante o ouro, a prata, muito mais importante que o ouro e a prata é a palavra de Deus. Porque o ouro e a prata não pode levar você para o céu. O ouro e a prata não pode matar a sua fome no deserto, assim como aquele povo estava. Porque no deserto tudo que é do mundo, mais cedo ou mais tarde vai acabar. Mas é no deserto que Deus faz milagres no meio do seu povo. É na simplicidade que o povo verdadeiro que anda com Deus vê milagres. Jesus Cristo fez vários milagres escritos na Bíblia, na palavra de Deus, e andou na maior simplicidade no meio do seu povo. A simplicidade dele era tão grande que, para conseguir achar quem era Jesus no meio daquele povo, Judas teve que beijar a sua face, mostrando: é esse aqui, porque ele era igual a cada um de nós. Tudo aquilo que Deus tinha dado para ele não exaltou o coração dele. Você pode observar que os maiores homens de Deus, os maiores homens que andaram com Deus, andaram na simplicidade. Primeiro foram trabalhados dentro do coração, para que pudessem ser usados para fazer milagres e ganhar pessoas para o Senhor. A partir desse momento, essa viúva, com esse encontro que ela teve, conseguiu vender o azeite, que naquela época era uma coisa de muito valor. E vendendo a botija, sobrou dinheiro para que ela administrasse a sua vida e ficasse com os seus filhos. Assim Deus faz nas nossas vidas, daquelas pessoas que têm fé de verdade no coração. Em Lucas 4:1-8, a palavra de Deus fala assim, Lucas 4:1-8, Lucas 4:1-8, Lucas 4. Mas o que fez aquela viúva procurar o juiz? A palavra de Deus fala que existia um adversário. Às vezes nós andamos no conhecimento da palavra e às vezes nós não sabemos
Quem é o nosso adversário? Quando nós estamos firmados na palavra, a gente aprende a conhecer o adversário. Porque Jesus nos mostra. Porque Jesus passou por tudo isso que Ele passou para nos mostrar o caminho, ao mesmo tempo nos dar força para continuar lutando, não importando com dificuldades, porque Ele passou por todas elas. E ainda nos livrou da cruz que Ele carregou e foi crucificado nela. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que está lá em Deuteronômio. Jesus cita a palavra, se defende do inimigo com a sua astúcia, apenas com a palavra de Deus, mostrando para mim e para você, se você crê e se você buscar esse conhecimento, essa palavra tem poder de também transformar e de proteger a sua vida. Jesus mostra para esse povo, para o diabo aqui nesse momento e para nós, que quando o povo é tirado de uma escravidão do mundo, a qual não tinha a mínima possibilidade de ser liberto no Egito, e Deus vai com o seu poder, com a sua palavra, usando um servo dele que era Moisés, e quando ele coloca esse povo no deserto, tudo aquilo que eles tinham levado de alimento do Egito, com 25 dias acaba. E depois de 25 dias sem alimento, aquele povo não podia voltar para trás. Como eles iam voltar se eles não tinham mais comida? Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. O problema é que às vezes nós queremos olhar aquilo que Deus pode fazer da nossa maneira. Mas quando às vezes Ele fizer da maneira que nós queremos, às vezes ao invés de nós nos aproximarmos de Deus, nós vamos afastar de Deus. E naquele momento no deserto, 25 dias, aquele povo não tinha chance de voltar para o Egito. Esqueceram que eles eram escravos, que eles estavam cativos. Mas a palavra de Deus tem poder, e é nesse momento de dificuldade, de angústia, que o Senhor faz milagre na vida do povo dele. E quando eles começam a clamar com Moisés: nós vamos morrer de fome, o Senhor começa a mandar maná que cai do céu. Porque apenas Deus tem o poder de alimentar o seu povo no deserto, com pão e com a água da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. 40 anos esse povo andou no deserto. Levou um determinado tempo na vida dele, e às vezes nós começamos uma obra com poucos anos, já começamos a reclamar: por que está devagar, por que está pouca gente, por que todo mundo está morrendo, o que está acontecendo? Mas Deus sabe todas as coisas. Ele guia o seu povo, e tudo o que está dentro e fora das igrejas, o Senhor tem todo o domínio, todo o domínio. E toda essa dificuldade que às vezes nós passamos é que faz com que nós somos alicerçados na palavra. Por isso esse povo, depois de 40 anos, quando entra na terra prometida, não teve medo de enfrentar o povo que estava lá dentro. Porque aquilo foi trabalhado dentro do coração, quando as pessoas jovens viam Moisés, Arão, Calebe e Josué, já velhos, mas com aquele sorriso e aquela determinação de chegar aonde Deus tinha prometido para cada um deles. E assim somos nós, não importando com o tempo, que o tempo não é mais nosso. A partir do momento que nós começamos a andar sob a palavra, o tempo é de Deus. Não importa se a arca demora 90 anos para ser construída, mas cada dia que você construir um pouquinho dela dentro do seu coração, o Senhor também vai estar lá dentro com você. Isso sim é uma riqueza no meio de nós. Em Mateus 14, 13 e 20, a palavra de Deus fala assim, Mateus 14, 13 e 20, Mateus 14, 13 e 20, Mateus
14. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus tinha acabado de receber a notícia que o seu primo João Batista tinha sido degolado. Mas olha que maravilha, ao mesmo tempo ele ainda estava curando os enfermos, porque ele tinha o verdadeiro amor ao próximo. E o verdadeiro sentido da palavra é nós também termos o verdadeiro amor, cada um de nós, ajudando-nos nas dificuldades, sorrindo nos momentos alegres, em comunhão na palavra, passando dificuldades, mas ao mesmo tempo sabendo que isso é um propósito de Deus para que a gente cresça firmado na palavra. João Batista já não estava no meio deles, mas Jesus Cristo estava com o seu ministério, ia dar continuidade. E aí ele faz o que Eliseu fez para aquela viúva naquele momento de dificuldade e mostra para os seus discípulos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. Jesus sempre vai fazer milagre naquilo que nós já temos. Quando nós nos dispomos a caminhar na palavra, Jesus sempre vai multiplicar aquilo que nós temos para alimentar não apenas nós, mas as pessoas que estiverem envolvidas na obra do Senhor. É através dessa palavra que pessoas do mundo que não têm um conhecimento vão ouvir, não importando aonde elas estejam, pode ser aqui, pode ser lá fora, pode ser no canal, não importa onde, mas quando elas ouvem essa palavra, se o coração estiver um pouco aberto, elas vão entender o significado e a verdadeira razão que Jesus morreu na cruz por mim e por você. É na simplicidade é que o Senhor faz milagres no meio de nós, e às vezes a gente nem percebe o tão grandioso é essa palavra, o verdadeiro tesouro. Jesus é que ensinou para cada um dos discípulos e para cada um de nós a orar nas dificuldades, a orar nas alegrias, a fazer a vontade de Deus. E aí ele mostra para esses discípulos que não importa a quantidade de pão e de peixe que eles tenham na mão, mas se eles entregarem essa quantidade nas mãos do Senhor Jesus, Ele vai pegar e vai multiplicar e fazer milagres e bênçãos na vida das outras pessoas. Pessoas que não têm o conhecimento da palavra, mas estão sedentos do alimento espiritual que é a palavra de Deus. Em 2 Reis 5:8-16, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis 5:8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará a ficar purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á o pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me lhe poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai,
Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura, não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, levanta-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Você vê aqui Naamã, que era um guerreiro, um general, que tinha uma lepra. Essa lepra que fez com que ele caminhasse até a palavra de Deus, até Eliseu, até um homem de Deus, mostrando para mim e para você que não há nada que Deus não faça. Para Deus nada é impossível. Mas quando nós nos dispusemos a fazer da sua maneira, é que Ele opera no meio de nós. Esse homem acreditava que tinha que ser da maneira dele, que tinha que ser ele já estava com a cura no seu pensamento, e ele chega perto de Eliseu, e Eliseu nem vai lá falar com ele. Mas quando Eliseu dá a palavra, aquela palavra se cumpre na vida dele, ele faz a vontade, mergulha 7 vezes, e a sua lepra é curada. Aquela viúva estava com problema, por isso ela correu atrás de um juiz iníquo. Um juiz que não respeitava a Deus, que não respeitava os homens. Mesmo ela sendo a menor na sociedade, mesmo ela sendo oprimida, ela não teve vergonha, ela queria receber aquilo que era de direito dela. Não importava os não que ela recebia, mas ela voltava e ela continuava. E Jesus mostrando para mim e para nós, continuar incessantemente orando, falando com Deus. Falando para Deus fazer um milagre, às vezes na vida de uma pessoa que você vê bêbada na rua todos os dias. Para que Deus cure aquela pessoa, e isso vai agradar o coração do Senhor. Porque você está pedindo algo que não é para você, você está pedindo algo para uma pessoa que na sociedade já está exclusa da sociedade. E quando agrada a Deus, Ele faz milagres, assim como Ele fez na vida de Naamã. Nós já estamos finalizando em Lucas 22, 35. Lucas 22, a palavra de Deus fala assim, 22, 39, perdão, 22, 39. E saindo foi, como costumava, para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Mostrando para mim e para você, a partir do momento que nós começamos a andar no barco do Senhor Jesus, Ele é que vai nos guiar. Não importa com tempo mais na sua vida, porque agora nós estamos vivendo para a vida eterna. Tudo aquilo que nós estamos aprendendo é para que no final nós encontremos com o Senhor Jesus. Todas as pessoas sabem que um dia vão dar o último passo aqui na terra, mas existe aquelas que querem aprender para que depois que chegar o último passo, elas continuem caminhando junto com o Senhor Jesus, que mostrou para mim e para você. A partir desse momento, Jesus ora e fala para Deus, naquela angústia que ele estava passando, porque era o momento mais difícil, porque ele ia ser entregue, e através da oração ele é fortalecido. Deus não muda o destino dele, mas Deus o fortalece e o encoraja. Foi através da oração que o Senhor Jesus andou sobre as águas, quando Pedro olha para ele e fala: se for o Senhor, faça com que nós também vamos até aí. E Jesus fala: venha. Foi através da oração que Jesus chegou, através daquela caverna, através daquela onde já estava a pedra,
onde Lázaro já estava há 4 dias morto. E Jesus manda tirar a pedra, mostrando que Deus trabalha no meio de nós, usando cada um de nós, para que nós continuemos a levar o Evangelho para salvar almas. E esse sempre foi o intuito da palavra de Deus. Não importe com as dificuldades, pois elas virão. No mundo nós também enfrentávamos dificuldades sem Deus. Então vamos enfrentar dificuldades com Deus, porque Ele anda na frente. Porque quando nós enfrentamos dificuldades com Deus, nós somos vencedores. Porque Deus nunca perdeu uma batalha sequer até os dias de hoje. Amém? Por isso eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração. E venha nos alimentar mais um pouco para dar crescimento na árvore que dá o fruto no tempo certo de Deus. E eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade em nome de Jesus. Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé. Vamos unir a nossa fé nesta noite. E vamos estar orando pelos pedidos de orações em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando pelo nosso irmão Paulo Divino, Dalva, André, Denise, Miguel e Rafael, Vorico e Mirna, Elisângela e Catarina, Amanda, Anielen, Genésio e Clarice, Zé Maria, Antônio e Terezinha, Jamile, Ailton e Nazaré, Vicente e Valdice, Nathalie, Caio, Aline e Alice, Terezinha, Ana Paula, Elisione, Luciane, Wellington, Vera e Fabiana. Amém? Levanta as tuas mãos para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé e apresentamos cada nome que foi citado nesta noite, cada nome que está escrito neste caderno. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente. E nesta noite, ó Pai, nós clamamos que o Senhor venha de encontro a cada vida, que o Senhor venha trazer libertação, cura, restauração nesta noite e salvação. Papai querido, nós te pedimos nesta hora. Papai querido, nós te louvamos, Senhor, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco. Papai querido, da mesma forma, ó Pai, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha guiá-los, ó Pai, na vereda da tua justiça, que o Senhor venha guardar a entrada e a saída de cada um nesta noite. Papai querido, nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada um que nos ouviu nesta noite, ouviu a tua palavra. Papai querido, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre a vida deles. Papai querido, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, Senhor, a semana que se inicia. Ó Pai, nós apresentamos essa semana diante do teu altar. Papai querido, desde já, Senhor, venha visitar os nossos locais de trabalho, quebrando todas as barreiras, todo impedimento, repreendendo, ó Pai, toda a afronta do inimigo, ó Pai, mas que a capacitação do Senhor vem estar sobre as nossas vidas, a sabedoria do Senhor vem estar sobre as nossas vidas, ó Pai, e tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência. Papai querido, que o Senhor venha guardar a vida dos irmãos, que o Senhor venha levá-los, ó Pai, debaixo das tuas mãos santas e poderosas. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos dado graça, até que o Senhor tem nos sustentado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.